Olá, pessoal! Estamos começando agora o nosso episódio número 8. Está aqui comigo a Fê, a Sil, a Sandra. A Lisana está de férias com o filhote dela, então ela vai depois fazer pra gente o nosso Peraí que eu indico. E hoje a gente tem um tema que é bem interessante, que é sobre o medo. Do que você tem medo? Hoje a gente vai falar sobre algo que todo mundo sente, mas pouca gente fala com naturalidade, que são os nossos medos. Aqueles da infância, como o medo do escuro, o medo de um monstro imaginário, até os medos que crescem com a gente. Medo de perder alguém, de errar, medo de mudar, medo de morrer. E para conceituar o medo, eu que sou uma estudante de neurociência do comportamento, o medo ele é importante e necessário para a nossa sobrevivência e tem raízes profundas na nossa ancestralidade. Então, quando a gente precisava se defender dos predadores. Então, isso carrega dentro da gente através, de anos, milhões, milhares, bilhões de anos, e isso está dentro do nosso sistema nervoso central e é natural do nosso corpo. A gente tem os medos inatos, aqueles medos que já nascem com a gente, inclusive os animais, tem vários animais que têm medos que eles não aprendem esse medo, mas já têm medo, e tem os medos aprendidos, que são a maior parte dos nossos medos. E para começar o nosso podcast, eu quero perguntar para as nossas queridas amigas quais medos te marcaram em diferentes fases da vida, seja na infância, na adolescência, na vida adulta. Mas medos marcantes mesmo, assim. Medos marcantes, vou começar. Pode começar pela infância, de repente. Eu tô pensando nessa reação de luta ou fuga, né? Da sobrevivência, e para ver como o medo dos animais é racional, mas é vital, assim, né? E o nosso também até uma certa idade, porque depois a gente começa a ter um medo de coisas reais, assim, é um medo real. Na infância a gente tem medo, são medos, acho que tem a ver com a nossa fantasia, né? Então eu tinha medo, quando eu era pequena, deixa eu me lembrar, eu tinha medo, como a gente falou aqui brincando, mas quando eu me deitava de noite na minha cama, até uns 10 anos, assim, eu tinha uma sensação que tinha alguém embaixo da cama. Eu morria de medo, então eu sempre tapei a ponta dos meus pés, eu me tapava inteiro até o pé, assim, o pé pra fora da cama jamais, né? Pra ninguém pegar no meu pé, sabe? Eu morria de medo e eu tinha uma coisa assim, eu vou olhar, sabe, botar a cabeça assim, mas eu nunca botava, porque eu tinha medo que ia ter alguém que eu ia encontrar. Isso era na infância, era um medo mesmo. Depois, mais no final da infância, indo para uma adolescência, lá dos 10 anos, eu tinha já início de, eu acho que era meio uns pânico, assim, que eu tive um momento bem ruim, que não foi dado muita importância, porque naquele tempo não se dava importância para isso, mas eu acho que eu tinha muito medo de ficar sozinha e de o pai e a mãe morrerem. Eu tinha quase 10 anos, mais ou menos, e a gente se mudava muito de cidade. Então, sei lá o que me deu naquela época. Eu tinha uns ataques horrorosos mesmo, no corpo, assim, eu me tremia toda, eu vomitava, eu chorava. Quando o pai e a mãe não chegavam, eu me dava um desespero e eu achava que eu ia ficar sozinha com os meus irmãos. Nem sei se eu pensava nos meus irmãos, meu medo era ficar sozinha. Mas eu acho que tem toda aquela história, que eu era mais velha, responsabilidade, lá. Você vai ter que cuidar dos seus irmãos. Mas eu tinha um desespero mesmo, era horrível, um medo horrível. E eu tinha um desespero porque eu tava vendo ela ter o ataque. Não sei o que o Tonho era bebê, né? O Tonho geralmente era o alemão nunca me falou nada. Não sei né? se eu me lembro, se lembra, mas eu sei que tu lembra. E isso foi na infância e adolescência. Na adolescência eu fiquei muito corajosa, gente. Uau! Não sei por quê, eu me achava o máximo, assim, coisa mais ridícula. Mas durou até os 16 anos, depois passou. E depois disso começaram os outros medos. Medo de não passar no vestibular, medo de não ser ninguém na vida, medo de não ter dinheiro, medo de ficar sozinha de novo, medo de não dar conta das coisas, né? Assim, e hoje no futuro, no presente, eu tenho talvez os mesmos medos, de chegar lá na frente e não... Eu tenho um medo muito doido, que é assim, eu tenho medo de ficar por último, de morrer todo mundo que eu amo e ficar eu. Isso é um medo que eu tenho. Nunca tinha pensado também nisso, não. É verdade. Aqui assim, eu ouço muito a nossa prima Luciana, que não sei lá se ela vai ouvir o podcast, acho que não, mas ela é nutricionista e ela vê meus exames, ela sempre fala assim, meu Deus, Sandra, tu vai viver muito com esses meus exames. Aí eu olho pra ela assim, eu penso, tá,
eu quero viver muito, mas com as pessoas que eu amo perto de mim, né? E, na verdade, a gente vai perdendo as pessoas ao longo do caminho, né? Então, esse é o medo que eu tenho. Como é que vai ser se eu ficar por último? Novo medo desbloqueado. Ficar por último. Ai, meu Deus. E acontece, deixa eu pôr na minha listinha aqui, ó. Vocês ficaram meio tensos. Não, e na hora que falou, eu tenho medo, o que vem? E Esse vem. é o medo. Vocês já assistiram aquele filme daquela mulher que não envelhecia? Já. Adeline. Adeline. É maravilhoso. E dá essa sensação, tipo, ela vai vendo todo mundo que ela ama envelhecendo, morrendo, e ela fica ali intacta naquela idade. O André, meu marido, ele tem os 2 avós dele, homens, foram até os 95, acho, bem velhinhos. E ele que conta, assim, eu não cheguei a conhecê-los, que um dizia assim, não, é muito triste, porque ninguém mais da nossa época tá vivo. É muito, credo. Eu acho que não quer também. Desculpa. Também não. A gente vai morrer junto. Vamos contar Uma seita, né? Uma seita. Aí que surgiram as seitas. Homem da capa preta, mas aí podem falar. Depois a gente vai para os medos inusitados. Tá. É mais medos que marcaram mesmo a vida de vocês nesse período, da fase da vida, infância, adolescência e adulto. Eu também, não sei, eu tenho um bloqueio na minha infância, eu acho, porque eu não me lembro de muitos medos, assim. Eu tinha medo também de ficar sozinha, eu tinha medo de espírito, mas aí já era um pouquinho mais velha. E eu não ia falar dos medos inusitados, mas eu lembro de uma primeiro momento da minha vida que eu tive o contato real com o medo, assim. Mas é um medo meio tosco, bem tosco, na verdade. Passava, a gente, quando era criança, a televisão era meio liberada, eu acho. Passava novela do professor Astromar, do lobisomem, e eu tinha medo do lobisomem. Mistérios da meia-noite. Começava aquela mistérios da meia-noite, eu já me dava desespero. E aconteceu que naquela ocasião, naquela época, passava novela, enfim, a gente se mudou de cidade, que meu pai se mudava muito, a família se mudava, e aí o pai vendeu o carro aqui em Florianópolis e a gente foi de ônibus para Chapecó, para morar em Chapecó. Que viagem. Foi uma viagem longa, né? Na noite, era à noite. E eu lembro que eu tava na minha cadeira de ônibus na janela, não sei quem tava do meu lado, mas eu não me senti protegida, devia ser o alemão, provavelmente, meu irmão, que eu não me senti protegida, não era nem o pai nem a mãe. Com certeza, que aí a mãe estava com a criança pequena, enfim. Mas eu sei que eu estava com medo de estar ali. E aí eu fiquei olhando aquela estrada e olhando pela janela, porque a gente estava viajando à noite, aí a estrada à noite também. E eu pensei, gente, vai aparecer o lobisomem aqui. Eu tinha certeza que o professor Astromar ia aparecer na beira da estrada. E eu me caguei toda, desculpa. Eu fiquei com muito medo. Daí eu peguei e virei pro lado, botei assim, acho que devia ter um travesseirinho. E aí dormi, acordei só em Chapecó, ele não aparecia. E já era dia, né? Graças a Deus. Já devia ser quase meio-dia, tanto que demorava aquela viagem. Demorava Chapecó, de Floripa a Chapecó. Floripa a Chapecó em 1984 ou 85, acho. 86, acho que era. Não, 85. 85, Eu já era nascida. Era nascida, 85. Que engraçado. E aí, enfim... E aí, passando, né, os anos, tal, outros... Na adolescência, medo de engravidar, meu Deus, era uma pressão, todo mundo tinha medo de engravidar. Medo de pegar AIDS. Medo de pegar AIDS, a gente nem sabia como é que era. Não fazia nada, tinha medo de pegar AIDS. Medo de pegar AIDS, medo de engravidar, nunca tinha feito. Pelo ar, né? Isso, um beijo. Que medo que eu tinha. E aí, esse foi o medo que eu tive também. Aí, foi passando o tempo e... Não sei, aí não lembro de outros medos. Aí hoje... Né, já falei em outros episódios, depois dos problemas sérios de saúde que eu tive, não é nada consciente, mas eu em alguns momentos eu acordo esbaforida, parece que eu vou morrer dormindo, é um medo de morrer talvez. Conscientemente eu não tenho medo de morrer, mas aí eu tô dormindo e às vezes eu acordo, ai meu Deus, acho que eu tô morrendo, e tá tudo bem. Já aconteceu algumas vezes, de eu acordar sobressaltada, então é um medo que tá lá, meio inconsciente, mas é um medo que a gente acaba, né, o medo como a Sandra falou também, o medo da finitude, eu acho que isso é porque é muito desconhecido, a gente não sabe o que vem, né, então assim, acho que esse é um medo adulto, assim, que deve ser bem comum. Eu, desde criança, desde que eu tenho lembrança, eu tenho muito medo de aranha, muito.
E eu sempre tinha medo, e daí esse medo ele piorou, daí ele virou uma aracnofobia mesmo, porque um dia eu tava dormindo, minha cama ficava encostada na parede, e daí, tipo, eu virei assim, sabe quando tu vira de madrugada? Eu olhei e tinha uma aranha daquela marrom desse tamanho na parede. Aí, tipo, claro, né, eu pulei, comecei a gritar, acordei a casa inteira, não sei o quê, vi meu avô, acho que ele deve ter matado, não sei, e aquilo dali pra frente, nossa, eu tô toda arrepiada, só de pensar. Claro, assim, aquelas aranhinhas, microzinhas, assim, né, biólogos não me matem, mas assim, eu digo pra elas, vivam lá fora. Eu não vou matar vocês lá fora, mas não vivam aqui dentro do meu quarto, nas minhas coisas. Nesse último verão, teve um dia, um daqueles dias bem quente. E daí a aranha, ela procura lugares mais frescos, porque elas sofrem com calor também. E aí, tá, daí eu fui fechar a janela do meu quarto, eu moro numa casa, né? E quando eu fechei a cortina, eu senti um negócio, pá, pá. Eu já sabia. Mas aí eu pensei, ela tá no meu quarto? Ou ela? Como é que eu vou dormir? Daí eu liguei o ar-condicionado, senão eu ia morrer suada, né? Cara, arredei tudo do lugar, achei e matei. Matei na chinela. Não foi nem no foi aqui, ó. Pá! Você tem veneno? E no grito, tu vai... Não! A minha cachorra latindo, porque eu gritava tanto que a Luna... Aquelas com aquele caos. Mas, cara, enquanto eu não achei ela, eu não conseguia fazer mais nada. Eu não ia conseguir dormir lá, eu ia ter que dormir num hotel. Não, é bem isso. Então, assim, virou um Entregar a casa pra aranha. mesmo. Medo de barata. Indo embora da casa. Você tem uma história, então, pra contar. E eu lembro que tinha num local lá onde eu morava, em Joaçaba, tinha um teatro que foi construído e meio que nunca foi terminado. E lá tinha uma sala de aranhas. Vivas e mortas. E as vivas dentro de aquários. E um dia, a gente vai lá no teatro. Tipo, era um lugar meio assim, né, soturno, assim, uma coisa meio... bizarrinho. Eu nem sei como é que tá esse teatro hoje em dia lá, nunca mais reparei, mas nunca tinham acabado, assim. Sombrio. E eu não sabia que a gente ia visitar um lugar que tinha... Cara, quando eu entrei na sala, eu fiquei completamente paralisada. Eu me lembro dos meus coleguinhas mexerem em mim, eu não conseguia ir, eu não conseguia vir, e eu olhava aquelas aranhas andando naquele aquário, meu Deus. Então é uma coisa que eu tenho muito, muito medo mesmo, assim. Já sonhei com aranha, filme com aranha, não posso, tipo, O Hobbit, Senhor dos Anéis, parece que elas não dá. Não dá. Horrível. Aquele filme Aracnofobia, que é uma aranha gigante que chega na cidade. Totalmente Mesmo sendo fantasioso. assim, tipo, é bem isso, né? Não é real. É um medo bem forte. E outros 2 medos que eu tenho muito medo de cachorro, porque eu fui mordida 3 vezes na minha vida. Nossa. Uma vez quando eu era criança, a gente estava num sítio, eu tenho cicatrizes aqui, ele me mordeu aqui. Só não foi pior porque ele esticou a corrente, então daí voltou, ele não fechou a mandíbula, né, o cachorro. Aí tive que sair E era correndo. cachorro grande? Vira-lata caramelo, típico brasileiro. Caramelo! Aham, só que era aqueles cachorros que ficavam em terreno, com corrente, aquelas coisas horrorosas de antigamente, né? E a gente tava visitando essa família. E daí meu avô me botou dentro do carro, correndo, e a gente tava longe da cidade. Então quando eu cheguei no hospital, tipo, eu lembro do meu avô me contando anos depois, assim, que eu tava tão branca e não tinha saído muito sangue, mas ele dizia assim, parecia que tinha se esvaído todo o sangue do meu corpo, assim. Aí tive que tomar vacina, não sei o que e tal, então dar ponto, tipo, foi bem... Mas eu amo os cachorros, mas eu tenho medo e respeito, assim. Não, jamais eu saí passando a mão no cachorro sem ter um mínimo de... Intimidade. E medo de altura, gente. Mas isso a gente... Vamos falar, vai, Paty, depois a gente vai continuando, porque esse é... Será que você tem mais medo de altura do que eu? Não sei, Vamos o meu é dizer meio aqui vergonhoso, O assim. meu também. Esses lugares de vidro que as pessoas vão, eu não consigo ver o filme, a filmagem da pessoa, sabe? Mirante do não sei aonde com vidro, eu fico... É apavorante. Então, tá. Bom, o meu medo, esses medos assim de infância e tal, bom, primeiro eu tenho de altura, que eu vou te contar esse, porque eu acho que talvez o start do meu medo de altura foi lá. Quando eu era pequena, assim, eu devia ter uns 5, 6 anos, a gente foi pro Rio de Janeiro, né, na casa de uma amiga da minha tia, e a gente foi passear e foi conhecer o Cristo. Eu tenho uma história parecida no Rio de Janeiro. E daí, e eu lembro até hoje, tinha umas escadarias para você chegar até o Cristo. E eu travei. Eu fiquei com medo da altura, da sensação de subir a escada e a altura.
Nisso eu travei, e eu lembro assim da minha mãe falando, vamos, Paty. E daí não tinha como minha mãe me carregar no colo, porque eu ia ficar mais alta ainda, né? Aí eu lembro, gente, eu subi de 4. Não com o joelho, né? Sim. Mas tipo, meio que com... Aranha. Eu subi de 4, porque era a única forma de eu não estar na posição vertical e passar mal, e eu fui de 4. Isso eu era muito pequena. E aí, depois, isso eu não lembro, mas minha mãe contou que a gente depois foi no bondinho, e eu fiz um escândalo o percurso todo, da ida e da volta. Que, tipo assim, que eu falava, nós vamos morrer! A criança que tá todo, meu Deus, mentira essa criança. Cala a boca dessa criança. E assim, ó, escândalo. E aí, depois disso, claro, todas as mulheres. Então eu tenho muito medo de altura, né? E aí eu tenho vários causos dos medos de altura e tem uns até que me impossibilitam de fazer algumas coisas, mas isso a gente vai deixar pro próximo tópico. Então, só falando da história que eu lembrei, que eu nunca tive consciência de medo de altura. Nunca, eu tinha, normal, acho que talvez eu nunca tinha estado em alturas tão absurdas, enfim, só ali uma roda gigante, um prédio e tal, que nada me deu esse medo. Aí eu fui para o Rio de Janeiro também, devia ter uns 22, 23 anos, e a gente foi subir naquela pedra onde eles saltam de asa delta. Ah, sim. E aí, naquele local, não é uma pedra, é um local. E aí tem a rampa, e embaixo da rampa... não sei se é pedra bonita, pedra da Gávea, acho que é pedra bonita, mas enfim. O lugar é lindo, o lugar para ir, a estrada é maravilhosa, é muito lindo, assim. E aí tava eu lá, e aí tinha a rampa, onde as pessoas iam correndo, com instrutores, saltavam de asa delta, e aquela coisa linda, aquela flutuação. Aí tudo bem, e eu sentei embaixo da rampa, que a gente fica olhando a pessoa saltar. Aí tá. Aí teve uma hora também que tava o cara com o instrutor, e o cara, na hora que saltaram, o cara desmaiou. Ele, imagina, pagou milhões pra saltar de asa delta, e o cara saiu, ele ficou tipo, parece um saquinho assim, eu fiquei impressionado. Mas aí e tava ali, nas cadeirinhas ali embaixo, aí eu comecei a olhar lá pra baixo, e aí começou a vir uma nuvem, e era tão alto que aí lá embaixo, acho que é São Conrado, que tem lá, os prédios eram desse tamaninho lá de cima. Eu comecei a ter noção da altura, mas não foi muito consciente. Mas aí começou a vir aquela nuvem, que comecei a dar uma tontura, aí eu me segurava na cadeira, assim, ó, como se aquela nuvem estivesse me puxando para baixo. Gente, foi uma sensação horrível. E aí naquele dia eu disse, gente, acho que eu tenho medo de altura. E fiquei ali, senti mal, eu só fiquei bem quando eu saí dali e tava lá embaixo, tá tudo bem. Foi muito doido também. Eu não sei qual foi meu start do medo de altura, mas eu lembro de eu ter uns 13 anos e ir para Balneário. E entrar num daqueles prédios, sei lá, acho que naquela época já tinha uns prédios de 30 andares, não sei o quê. E daí, tipo, todo mundo tava um dia lindo. Daí todo mundo foi correndo pra sacada e eu fui correndo. Quando eu cheguei no meio da sala, eu não conseguia mais ir. E aí todo mundo veio, eu falei, não dá, eu vou cair dentro do mar. E eu tinha aquela sensação que eu ia cair dentro do mar. Nem pensar. É uma sensação que aquilo tá te puxando, mas tu tá no chão, tá tudo bem. Não, horrível, assim. Daí aquilo ali, tipo, já fui no Beto Carreiro, naquela Big Tower. Chega na metade da Big Tower, eu fecho o olho, né? Nossa, eu nem pensar ainda. Não vou nessas coisas. Roda gigante, que graça tem roda gigante porque tem medo de altura, gente. Fica ali, mas isso aí eu já fui em algumas que gostei, assim. Mas, tipo, fora, assim, né? Já fui naquela de Londres, é muito lindo. Tu vê lá de cima, assim, mas não é tão alto. Eu acho que eu tenho medo de grandes alturas, então, pronto. Talvez seja isso, né? Muito, uma muito escala alto. bem maior do que ali o prédio e tal. E quais medos te fizeram paralisar algo na vida, assim, que realmente te impede de fazer algo que você gostaria de seguir em frente? E quais medos que também eram tão fortes, mas que você conseguiu superar? Sei lá, destraumatizar, digamos assim. Esses meus 2 medos de altura e de aranha, que se aplica a mais alguns insetos também, né? Eu não sou uma pessoa que gosta muito dos insetos, assim, tipo, eu tenho medo que eles grudem em mim, grudem no cabelo. Não é tão quanto a aranha, mas isso me impede um pouco dessa coisa da vida no mato. Idem.
sabe? Ai, acampar, algumas trilhas, tipo, o pessoal fala da trilha da Lagoinha do Leste. Eu fiz há 3.000 anos atrás, mas eu não fui até aquele ponto mais alto, porque eu não ia conseguir. Ou, tipo, Cambirela, impossível. Pedra Branca, ali na Palhoça. Eu não consigo, gente, porque eu não vou aproveitar, entendeu? Mas por medo dos insetos? E por medo da altura. da altura. Daí Da junta os dois medos, sabe? Então, isso são 2 medos que já me paralisam e me impedem de viver certas coisas que eu acho legal. Tipo, fazer algumas trilhas que eu acho legal, que seria uma vista muito bonita. Eu já não consigo. E isso me fez lembrar que eu tenho muito medo, desde criança também, do mar. Então, tipo, apesar de gostar muito de estar ali, não sei o que, eu tenho... teve uma época que eu quis aprender a surfar, mas eu tenho medo. Aprendi a nadar, sei nadar, mas eu tenho muito medo porque onda e coisa, então são coisas que paralisam, né? Que tu não consegue fazer coisas que tu gostaria porque o medo te paralisa. Mas teve algum que você superou? Que você lembre? Vou pensar. Eu ia falar de superação de medo. Eu acho que quando eu era mais novinha, eu tinha medo de inseto também, de aranha, de barata, de tudo. E hoje eu moro numa casa, né, faz bastante tempo já. E assim, é uma casa que tem mato, é um condomínio fechado, mas do lado tem um terreno gigante e dos 2 lados são terrenos, tipo, com mato, com árvores, enfim, não tem uma casa, mas meio abandonada, assim, enfim. E tem muito inseto na minha casa, muito inseto. E já vi, é muito doido, já contei história para várias pessoas. E a gente fala, eu e meu marido, se os dois não tivessem visto, a gente ia chamar de louco. Uma barata do mato, meio seca, que tem uns olhos verdes, tá? Meio fosforescentes. Muito louco. Mas hoje eu vejo barata, tá tudo bem. Geralmente, eu confesso ao mato, não, segue teu caminho, não. Eu mato, eu não quero nada. Como é que você vai tirar a barata? Tira pelo bigode, assim. Isso, não, segue teu caminho, querida. A aranha, várias vezes já me deparei com um aranhão desse tamanho dentro da minha casa. E é bem isso, às vezes é no DTFON, no meu SBP. E no SBP, o telefone nem existe mais. Mas muitas vezes tá na mão aqui, é o chinelo e o grito. Vai junto o grito. Aí vai junto o grito. Tu não vai esperar o inseto se esconder. Então tu pega o que tem na hora. Tá dentro da tua casa, eu tenho uma cachorrinha pequena, meu Deus, se ela encontra essa aranha desse tamanho, coitada. Pode dela, matar, né? Pode matar, sim. Enfim, e como por ir morar em casa, hoje eu não que eu goste, legal os insetos, não gosto, mas enfrento. Tá tudo bem? Que bom, isso é bom. Superável. Você consegue conviver e enfrentar, saber que você é a mais forte e que ele é o mais fraco e tudo bem além da natureza. Eu tô na minha casa, se arranca daqui, cara. Tu fica lá fora, eu fico aqui dentro. Isso, sai por bem ou sai por mal. Mas a gente dedetiza a casa e tal, então tem algumas épocas que quando a dedetização tá mais fraca e é verão e tal, que aí bomba. Mas em geral tem inseto. E eu superei esse medo. Que bom! Muito Aí bem. tem outro medo que eu esqueci de falar, esse também é de muito tempo. Que eu acho que quando eu era menina, em algum momento criança, eu vi aquele filme Os Pássaros, do Hitchcock. Verdade. Eu tenho medo de palhaço. De palhaço passou, eu acho. Foi Mas tanto os palhaço na pássaros, vida, né? Mas os Tanto pássaros... palhaço, né? Tanto palhaço que já vi nessa vida, mas enfim... Os Pássaros, eu acho que eu vi aquele filme num dado momento da minha infância, não me lembro, mas tipo aquelas cenas, os pássaros tentando filme invadir. bom pra ver na infância, né? Não sei nem porquê. Passava na TV, gente. Passava na TV. Era aberto, horário. né? E aí eu tenho medo de pássaro, esse eu não superei até hoje. Uma vez ali em Floripa, aqui em Floripa, andando na... Tu já esteve comigo, acho, num momento desse. Andando ali na Praça 15 e veio as pombas pra cima, aquele pombo. Eu me abaixava e gritava. Hoje em dia, só meio que tá por ali, eu já saio de perto. Eu tinha pavor. E uma vez numa viagem também, eu tava, sei lá, tirando uma foto bonita, assim, daqui a pouco veio um passarinho bem na minha cabeça. Parece que o bicho te procura, atrai, né? Atrai. Não gosto de bicho que voa. Eu lembrei de uma coisa que eu superei. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de abelha. Porque a gente tinha sítio e meu avô queria produção de mel. Então ele pegou aquelas caixas, né? E tinha aquela roupinha de apicultor e tal. Só que as abelhas, elas têm as épocas delas se movimentarem e daí é um enxame de abelha. Então eu tinha muito medo, né? Porque aquilo ali, depois daquele filme
Meu primeiro amor. É o Macaulay Culkin, É, né? Culkin. Cara, ele morre por causa de picada de Traumatizou abelha. aquele Daí eu filme. tinha muito medo. Horrível. Então, por muito tempo eu vi né? uma abelha, eu ficava, meu Deus, tem que matar, tem que não sei o quê. Hoje não, hoje eu já consigo manejar elas, porque eu sei que elas não devem ser mortas por N coisas da natureza e do meio ambiente. Então hoje eu consigo ficar tranquila, esperar ela pousar num lugar, eu boto ela dentro de um potinho, de um copinho, vou na rua, solto. Então as abelhas, não tenho medo, não tenho mais medo. Consegui superar isso. Respeito. Mas a minha cachorra, eu lembro quando ela era bem filhotinha, uma vez entrou uma abelha em casa, ela foi lá fuçar e com aquela boca toda deformada, tadinha. Mas só aconteceu isso, não deu nada demais. Que bom. E tu? Ai, Guri, eu acho que não, eu achei muito profunda essa pergunta. Mas você não tem algum medo que te impede de fazer algo assim? Vários, mas são medo. Eu acho que tem medo de errar. Então, é isso É, também, que às vezes a gente paralisa, medo de né? errar, paralisa, até de não fazer algo. Paralisa. Tem coisas que que paralisou. Estamos no processo ainda. Mas um medo superado de ficar sozinho. Sim. Né? Eu vivo sozinha. Aí eu tomo minhas medidas, até medo de ladrão agora, né? Enfim, eu tenho medo de morar sozinha. Às vezes, quando eu me mudei a primeira vez que. Não foi a primeira vez, mas quando a gente foi morar lá até no prédio que a gente morou juntas, lá no mesmo andar, o meu apartamento ele era muito baixo. Então eu tinha medo que alguém subisse no apartamento. Eu tinha medo dos vizinhos, que vai ter um vizinho louco, que tem gente, né? Na verdade, o mundo tá meio estranho, né? Então eu não conhecia ninguém. Ainda mais agora que tem esse negócio do Airbnb, você não sabe quem é que tá verdade. alugando E apartamento. eu chegava em casa, na hora de dormir, eu chaveava tudo, fechava tudo, inclusive a porta do meu quarto. Eu demorei alguns meses, ou talvez mais de um ano, para soltar isso, porque daí eu comecei a conhecer os meus vizinhos. E aí eu comecei a ficar mais segura lá. E aonde eu moro, Mesma coisa, a mesma né? coisa. E lá eu não conheço nenhum vizinho ainda, mas não tranco mais a porta. Eu fiz lá Do quarto, da quarto, frente, você não, troca. tudo. Porta aberta, Mas eu botei. Mas eu tenho esse medinho, mas eu supero, né? Ele não me impede de estar como eu estou. Mas assim, são coisas que me dão medo. Tu superou o medo da pessoa embaixo da cama? Eu já superei. Então, foi superado. Superei. Consegue Mas Agora é assim, cama sim, boxa e não vai ter alguém tão magrinho. Mas às Até vezes com meia eu ponho meio. Às vezes a gente tem, tipo assim, o meu quarto agora é muito escuro. Muito. Ai, coisa boa. Aquele escuro que tu abre o olho, assim, tu realmente não sabe onde é que tu tá. Aí teve uma vez, logo que eu cheguei no apartamento, eu tava dormindo, acordei, assim, um silêncio, um breu, muito escuro, e não tinha barulho nenhum. E eu pensei assim, morri? Quem sou eu? Eu tô no caixão. Eu morri, aí eu não tinha minha abajurzinho aqui, né? Aí não achava na parede a luz do quarto. Deu um pouco de desespero, assim, não, Sandra, calma, tu tá em casa. Será que eu tô no limbo? Aí foi isso. Mas então é isso, medo de estar totalmente no escuro, medo de elevador. Esse é um medo real. Elevador. E é um medo que eu lido com ele, porque eu fiquei trancada no elevador há um tempo atrás, fiquei 40 minutos no elevador trancada, sem luz. Porque assim, mas eu fiquei trancada no elevador sem luz, já ficou assim trancada? 40 minutos? 40 minutos, assim, Não, né? que passa um filme, né? A sorte é que eu tava sozinha, eu penso. Porque eu acho que quando tu tá com alguém que essa pessoa se desespera, aí é pior, né? O medo contagia. Aí eu tive que ficar... Aí quando a porteira falou, vai demorar meia hora pro cara chegar, gente, eu pensei, como é que eu vou passar meia hora aqui dentro? Aí fui lá para minhas meditações, fui para respiração, fui me acalmando. Ligou pra irmã. Liguei pra irmã. Ainda bem que tinha sinal, né? Isso, tinha sinal e meu celular já tava sem bateria. Ali, né? Pra gente poder sempre ter sinal. E depois daquilo, assim, realmente, eu já não gosto de elevador cheio, eu já não gostava. Tipo assim, cabe 6 pessoas, 3 tá bom. Entendeu? E se tá muito cheio, deixa eu subir, depois eu vou, e às vezes eu vou de escada. Que agora eu trabalho no 7º andar, né? Então, tem dias que eu subo de escada mesmo, subo e desço. Dia de chuva, dia que tá chovendo, tem relâmpago, pode acabar a luz. Pode acabar a luz, eu vou E escada, de escada. toda a vida. Então pronto, já falei bastante. Mas eu morava, quando eu vim morar aqui, eu morei num prédio, 13 andares, eu morava no 13º, daí eu
Como é que eu ia descer e subir pela Mas escada? no último caso, né? Daí sei. eu tentava não sair naquele se momento, assim, organizar pra tentava não sair. me movimentar, porque eu também não gosto. Mas são medos assim, ele tá aqui, não é um medo que eu superei, tipo, quando eu venho aqui. É Uhum. 12 andares. 12 andares. Eu, vou ter que ir de elevador, mas gostar, não gosto. Eu lembrei de uma vez também, uma situação interessante, engraçada pra caramba, porque aí eu digo, não tenho mais medo não tenho medo de inseto, não tem isso aqui. Mas nessa época eu ainda não morava na minha casa, a gente morava junto, eu, a minha irmã e a minha prima morávamos num apartamento, e aí a cada 15 dias vinha uma pessoa limpar o apartamento pra gente, a gente saía de casa para limpar, porque era aquele momento, vai limpar o apartamento, e era verão, um dia bem quente, e a gente chegou à noite com o apartamento limpo. Aí a gente abriu as janelas, que delícia, o ar da noite. Naquele momento entra uma barata voadora. E aí a minha irmã fugiu pro quarto dela, a prima fugiu pro próprio quarto também. Gritando, né? Gritando, todo mundo. E eu disse, uma barata, gente. Muito corajosa. Peguei uma vassoura e fui matar a barata. A vassoura. Eu mato os animais. Ela era voadora. Só que ela tava voando ali. Eu disse, voando aí, eu comecei. Dando raquetada na... Raquetada de vassoura na barata. E daqui a pouco a barata fugiu, daqui a pouco a barata veio pra cima de mim. E aí, que ela tava aqui, né? Ela veio, e eu com a vassoura, e eu larguei a vassoura e me tranquei no meu quarto também, gente. As 3, cada uma no seu Ficou a quarto. barata todinha na sala. Ela ali, ganhou sozinha, a gente, aquela barata. Mais uma moradora. Mas no final quem é que Foi um matou? sucesso, não me lembro, aquela barata foi um sucesso. Acho que ela tomou Ficou conta do escondida. centro. Não, eu acho que foi a Lula que matou. Eu acho que a gente tinha o SDP, daí uma se encorajou, acho que ela foi lá e conseguiu matar. Aí a gente gritava dos quartos, eu não vou, por quê? Ai, gente, essa situação foi engraçada. Mas barata não tem medo, agora voou. Se voar, se tiver asa, Aí aí já remete ao pássaro. Ao pássaro, né? pode ser. Tá. É isso. Bichos que voam. A Paty tá muito quieta, eu sei que Não, ela eu é vou bem falar. medrosinha. Meu Deus, uma lista. Mas assim, ó, de questão de paralisar, eu acho que por essa questão da altura, dessa sensação de subir a escada ali no Cristo, isso me deu muito medo em relação às subidas. Então, por exemplo, escada rolante, né? A Sandra já vivenciou várias vezes. Cara, escada rolante, eu não subo numa escada rolante sozinha. Tipo, mesmo, não, pode ter outras pessoas, mas eu teria que ter ou alguém que esteja comigo atrás de mim. Que possa te segurar. Que possa estar ali atrás de mim. Então, várias vezes a gente vai no shopping e fala, Sandra, fica atrás de mim na escada rolante. Ela pergunta, é atrás ou na frente? Eu falei, atrás. Pra descer, pra descer tranquilo, eu não tenho tanto medo, porque a sensação de descida, ela não me dá essa coisa da insegurança. Mas a subida, ela é terrível. E eu lembro também que quando eu ia no Play Center, nas férias, quando eu morava em São Paulo, a gente ia na montanha-russa. Gente, aquela subida da montanha-russa. Eu fechava os olhos, eu ficava desesperada, assim. E aí, quando descia, eu abria os olhos e adorava ver descendo em velocidade. Mas aquela subidinha que ficava... E aí você vai ver aquela... aquilo era terrível. É meio assim, né? É horrível. Então, assim, eu tenho realmente... Então, por exemplo, tanto a questão da subida... E a questão, assim, da transparência. Então, os mirantes que tem vidro no chão, um elevador que é todo de vidro. Se ele tiver só uma coisinha de vidro panorâmica, não tem problema. Mas eu peguei um elevador, quando eu fui para Barcelona, num shopping, que ele era todo de vidro. Menos o chão, mas todo. Então, me deu uma sensação de insegurança total que parecia... Nossa, eu fechei o olho. Eu fechei o olho e falei assim, me avisa quando para. Porque eu fiquei... Aí eu falei assim, não vou mais usar esse elevador. Ou eu vou na escada fechada do shopping. Ou na escada rolante. Eu vou agradecer até na escada rolante. Então, eu acho que é isso. Tipo, o teleférico, né? Eu fui contigo lá em Lisboa. Cara, mas eu fui o tempo todo, a subida, eu fui o tempo todo assim, ó. Entendeu? Uma foto. E pra que a gente vai nessas coisas? Aí eu fui pra acompanhar ela, que ela queria ir, né? Aí a gente ia parar do outro lado da cidade ali. Aí eu falei assim, não vou mais. Foi bem legal. Não, aí lá em cima eu abri o olho. Porque daí, estando em cima, eu não tenho medo. Mas... Não gosta de subir. Mas eu não gosto da subida. E aí na descida, tranquilo. Então, mas aí tem umas coisas que a gente nem sabia que tinha, né? Eu também, não, eu acho que eu tenho vertigem na altura. Eu não tenho medo. Eu tenho uma sensação de vertigem. Essa história do Camboriú, eu me lembro que eu fui no apartamento uma vez da minha cunhada, que era um andar alto. E eu tive essa sensação, ai, que linda aquela... Aí eu fui chegando perto, me deu aquela coisa assim. Eu acho que é uma vertigem. Tudo que é um lugar muito alto. Eu não tenho medo de ir até lá.
Mas eu me dou conta, quando eu tô muito no alto, que eu tenho uma coisa assim, Tu aí eu não conseguiria quero ir continuar subindo. naqueles prédios lá de, sei lá, 50 Eu não. poucos andares, tu conseguiria Ó, subir? o que me agonia não é o subir, elevador. é o elevador. Ah, Eu elevador. E eu soube, não sei se é verdade isso, mas esses prédios, eles são, não pode abrir janela, né? não. Não sei. É, depois de uma Trancado, certa altura não pode. Isso não dá pra mim, tudo trancado. Claustrofobia. Eu devo tomar. E assim, quando eu tô dentro também do avião, coisas que eu sempre penso, eu vou morrer, hoje eu vou morrer. Eu sempre, quando eu entro no avião, eu vou morrer. Se eu sair viva daqui, é porque eu sobrevivi. E aí eu começo Mas já morri. Pra desopilar, eu penso assim, vou morrer feliz que eu tô viajando, né? Eu penso. Aí paro de pensar, eu já sei lidar com isso, eu superei, é um medo superado. Mas eu sempre penso, e se eu parar e ficar pensando que eu tô dentro de um ambiente que só vai se abrir daqui 10 horas, e tu não tem, os intercontinentais, eu não posso pensar. Pode ser até São Paulo mesmo, pode ser aqui dentro do Brasil, assim, se eu pensar que eu tô trancada, aquilo ali vai me dando uma É um tirar medo, esse né? foco, Porque é uma né? fobia, né? Claustrofobia, fobia, aquela coisa. Mas ela não é uma coisa que eu fico pensando, eu não sei Sim, se tu consegue. eu não fico pensando nisso. Não, eu não mas é fico quando- durante a viagem, não, mas eu tenho esse medo também. Assim, cara, esse negócio voa, se tiver um erro humano aqui, fudeu. Ai, desculpa, já. Mas assim, você tá na mão de outras pessoas, você não tem controle de nada. aí passa por outras outras coisas. né? Eu já tive uma vez no avião também que eu fiquei olhando pra fora. Aí eu fiquei olhando pra fora, assim, aí tem um vidrinho de dentro, aí um espacinho, um vidrinho de fora, e ali já é lá fora. Aí eu pensei, cara, olha só o que tá nos mantendo aqui dentro. É só isso daqui. 2 negocinhos, né? Nossa, e começou a me dar uma doideira também, eu disse, vamos pensar outra coisinha. Aí a gente tem que desviar, né? Eu acho que isso é uma maneira, né? Coisa mais doida ainda, gente. Agora ele falou, o que nós estamos fazendo aqui? Aí tu pensa assim, planeta Terra. Aí todo o sistema. Aí os outros sistemas relacionados. Gente. Tu tinha que estar na palestra de domingo passado. Uma loucuragem, né? Sim. Do movimento, e daí o cara mostrando, né? A Terra girando a velocidade, daí girando ao redor do Sol, daí toda a galáxia girando, movimentando sim, o universo. Tu pensa aquilo ali, dá uma bugada na mente, assim, E aquele sabe? negócio girando lá no telão, a gente estava numa palestra ao mesmo tempo, foi me dando uma tontura, também, meu Deus do céu, não vou mais olhar, e ficar olhando pro coleguinha do lado, porque olha, é muito estranho. E tem uma palestra muito legal do Cortella também, que ele fala, eu acho que quem você pensa que você é? Você se acha tão importante, tão maravilhoso. Cara, você é um ser humaninho dentro de um planetinha que está dentro de uma mini galáxia. Dentro de algo muito maior. De algo infinito. Nós estamos flutuando no universo, minha gente. Então, se tu parar pra pensar nisso, ninguém se mexe mais. A gente fica louco. Verdade. Esse macro é muito apavorante. E desconhecido. E desconhecido. Medo do desconhecido. Medo do desconhecido também. Acho que esse é um medo comum a todos, né? Eu tenho mais medo do conhecido, né? Porque também tem a questão do que me paralisa. Tem a questão da altura, então escada rolante é uma coisa que é bem complexa pra mim. Mas tem também os bichos, porque como eu vivi até os meus 28 anos em chácara, eu fui sempre estimulada por bichos. Então eu sempre tive esses estímulos, né? De sapo, perereca, lagartixa, rato. Cara, assim, eu passei minha vida inteira saindo correndo, gritando, socorro, mãe, socorro. Tipo, os bichos, e os bichos apareciam pra mim, né? Porque não aparecia pra minha mãe e pra minha irmã, era pra mim. Então isso me paralisa. Não que me paralisa, mas, por exemplo, cara, no verão não me convide para ir no meio do mato. Né? Eu vou no inverno, mas no verão eu não vou. Porque eu sei que eu vou encontrar as pererecas, os sapos e tudo mais. Né? Todo esse pessoal. Inclusive naquela toda vez que a gente fauna. fez o ano passado, no teu aniversário, que daí tava meio friozinho, mas não tava tanto. E adivinha, quem viu a perereca, quem viu a rã, quem viu todos os bichos? Eu. Mas é que a gente fica ligada, né? Fica ligado. Como a gente tem o medo, a anteninha fica... As amígdalas ficam ali, ó, super ativadas. E eu tenho outro medo também que não me permite também aproveitar algumas coisas, que é o medo de se afogar. Porque quando... Minha mãe não colocou a gente na natação, eu fui fazer natação bem depois dos 30, mas eu tive um episódio de quase morrer afogada no mar, que eu tava na praia de Camburi, em São Paulo, no litoral norte, e a gente tava num grupo de amigos, tinha um namorado meu na época, e eu peguei um buraco
Nossa. E daí uma outra menina que tava com a gente também pegou um outro buraco. E aí o namorado dela tentou tirar ela do buraco, meu namorado tentou me tirar do buraco, e eu entrei em desespero, não conseguia sair daquele buraco. Aí veio um outro amigo nosso, que ele era mais rápido, assim, mais ágil, e ele conseguiu levantar ela e conseguiu me levantar. E isso porque a água estava no joelho, né? E aí eu peguei esse buraco. O mar é perigoso. Né? E aí eu fiquei com muito medo. Tem que ser respeitado, né, o mar. Exato, então eu fiz natação depois e tal, mas assim, eu não pulo no fundo. Eu só vou, ainda sabendo nadar, eu só vou no mar até o joelho, e onde não tem bandeirinha, e eu não pulo em cachoeira, que eu não sei se é fundo ou raso, eu não pulo no meio do mar. Se parar uma lancha, estiver numa lancha, se eu tiver que cair no mar, eu vou pôr um coletinho de salva-vidas. Eu não pulo no mar. E piscina funda também, tipo, eu vou ficar na parte rasa onde dá pé, mas eu não. Eu e a Paty, a gente ia ficar com. Não! A gente é muito parecida com os medos. Então Nossa, são essas muito. 3 coisas que, tipo, cara, não vai ser legal, assim, se eu for Tu consegue andar a cavalo? Eu tenho medo. O sonho da minha vida era andar a cavalo. Eu acho um animal fantástico, Eu morro de medo de lindo, cair. eu sou apaixonada por cavalo. Eu nunca tive coragem. Eu já andei. tive oportunidades Já e eu andei. não consigo. Eu já tive Por a causa da experiência. altura? Eu tive a experiência, mas não foi por causa da altura. O meu medo de andar a cavalo era de cair. Cair quebrar o pescoço. Cair, e principalmente porque como eu tenho hernia de disco... Tipo, todo mundo que cai do cavalo cai no É, pescoço. e como eu tenho hernia de disco, então eu sempre tive medo assim, cara, se eu caio daqui, me machuco, Vai piorar. vai dar crise, vai piorar, entendeu? Tipo assim, então eu já nem ando. E olha como é interessante Só se esse alguém assunto, só se eu for com alguém, né? Aí, tipo, segura na pessoa e vou, né? Aí não tem problema. como é rico esse assunto, porque a gente, por exemplo, acho que nós aqui nunca tínhamos falado, tipo assim, uma outra coisa, tem medo de... Mas tanto sobre medo, e agora identificaram medos muito parecidos. Parecidos. É o que vai acontecer. E coisa que a gente não fala, coisa que a gente não acessa. Tem isso também, o medo fica ali, né? Meio que- Eu acho que também tem algumas coisas que filmes influenciam, né? Com falo, certeza. filme premonição. Aquele das toras, caminhão de madeira. Isso. E eu viajo direto para Rio do Sul. E é um monte de caminhão de madeira. Sim. Eu já cheguei a parar, porque eu não ia conseguir ultrapassar. Eu tava com a pessoa exatamente atrás, aquele bitrem, umas toras gigantescas. Na serra, eu atrás. Eu não confio. Quem que botou aquelas cordinhas pra segurar aquelas toras? Eu não vou. Aquelas madeiras lateral pra coisa. Eu já cheguei a parar o carro e esperar, tipo, ficar ali. Deixar uns carros A gente tem medo de um monte de coisa. Só que aí tu não pensa, tipo, vocês estão falando do cavalo, eu sempre quis andar a cavalo também. Não penso que tenho medo, mas vai saber se eu não vou ter na hora. Se não vai dar uma travada, né? Porque a gente começa a pensar, e eu fiquei pensando, talvez eu tenha medo se eu tô no cavalo e ele resolve sair disparado. E isso é muito do cavalo, né? Então, se o cavalo vê uma cobra, o negócio dele é dar o pinote, né? E aí é o medo inato, porque ele não sabe ele não sabe que a cobra vai fazer mal ou não, é o medo inato do animal. E aí tu se lasca, né? Se tu não se segurar bem, mesmo que se segure, tu pode cair. Tem muito do controle, né? A nossa ilusão do controle. Sim. Porque o que a gente não controla, a gente tem medo. Exatamente. Mas se for pensar o que é que a gente controla. Mas isso que a Paty falou é bem nada. importante. Uma vez eu conversando com uma psicóloga, ela me explicou que eu estava cheia de medos, né? Eu já tratei essa coisa da ansiedade, um quase pânico e tal. E ela falou para mim, ela assim, nós temos que nomear os medos. Porque quando tu sabe do que tu tem medo, ele já não fica enorme. Isso. Né? Quando tu não sabe, tu tem medo de tudo. Aquela pessoa que tem medo de tudo, que não vive, que não explora, não faz nada, tem medo de tudo. Vai ficando muito grande. Ela não sabe o nome daquilo. Qual é o medo? Não, tem medo de aranha, tem medo de cair não sei aonde, tem medo... Tu vai nomeando os teus medos, dar nome, isso é muito importante. Por exemplo, eu viajei agora recentemente sozinha, né? Fiz o intercâmbio. Cara, o meu medo, qual era? Meu medo era morrer lá fora e quem que vai trazer meu corpo? Nossa, e é um rolê, né? Mas daí tu Já tá morta. O problema ia ser dos que estão aqui. Se eu fosse, por exemplo, passear em um lugar sozinha, caísse num barranco E ninguém viu. e ninguém viu, Ai, e meu tipo, corpo ia guria, ficar lá. guria, Mas não, lá não, ainda viram. viram. Imagina, eu fiquei pensando isso. Eu falei, não, Patrícia, você nunca vai se arriscar. Eu te conheço. Você não vai se arriscar. Tu Então não vai ter olha perigo. esse negócio da menina lá no vulcão,
Eu admiro a coragem dela se propor a fazer aquela trilha. Eu jamais. Deus, era uma coisa em brete, assim, né? Qual a altura? Você viu a altura que é? A altura, o terreno, as condições. Gente, mas foi uma grande lição, assim, pra gente observar mesmo. É, claro. Viajar, turismo. Olha bem onde Tem é que lugares tá que indo, dá né? pra ir. Deve ter gasto uma grana, né? É. Pagou um dinheiro pra ir lá. É outra coisa, esse acidente do balão. Ai, Eu acho lindo, né? É tipo, lindo. Eu queria vejo ir, os balões. Eu já voei de balão. faz horas que eu queria ir agora. já É não sei lindo. mais. Eu acho que um monte de gente barrou agora, o Eu medo. nunca mais vou. Tá Eu todo agora nunca mais vou. mundo. E quando eu fui, isso é interessante, porque essa história de medo também, mas não era meu medo, era do meu marido. A gente tava nesse lugar, eu disse, quero muito andar de balão, quero muito andar de balão. Tá, vamos lá. Ele ali meio assim, né? E aí, tá, vamos, 6 horas da manhã, porque tu vê o sol nascendo e tal. Lindo, né? E aí eu entrei, era um balão menor, acho que era para 8 pessoas, e aí tava naquele cesto, eu nem olhei nada em volta, nada, eu só Tiver tava que no pular, balão. pra onde que vai. Isso, pensar numa fuga, nada. E aí, só olhando aquele horizonte, aquele sol nascendo, eu tava muito encantada, eu tava assim, uma criança. E ele tava assim o tempo todo, Duro. uma carinha meio de louco, assim, eu disse, por que eu não relaxo? E aí, quando aconteceu o acidente agora do balão, ele falou, Silvia, tudo isso que aconteceu, tinha no nosso balão, tinha o negócio lá, o maçarico, tinha não sei o quê, tinha extintor que a gente não sabe se estava funcionando, é alto, tipo assim... Pra botar uma perna e pular. Não é fácil pra pular. É bem imagina. difícil, tá? Eu, meio metro de altura, eu tô lascada. Não, fora o é desespero, que nessa hora tu não Sim. vai inventar que eu te dou a mão, não. Tu Não, vai pegar não, e é se cada um virar. salve-se quem puder, né? Claro, normal. Então, eu acho que eu sou uma pessoa meio estranha, né? Porque eu acho, não tenho certeza, eu acho que eu ia meio que, espera as pessoas pularem que eu já vou. Isso, Eu ia né? ser essa pessoa, vai que eu já vou. Vai que vai. Só que não deu tempo, aí foi um subiu o balão, É. aí não vou mais não. Eu pensava, amei andar de balão, parece que você tá voando, mas parece uma flutuação, assim, Deve ser lindo, parece um gente, sonho, é lindo, Lindo. mas eu não vou mais. Eu prefiro ver alguém filmar e ver pela filmagem, porque com o meu medo de altura, jamais eu ia andar de Não balão. era uma possibilidade na minha vida. A minha zero fazer esse possibilidade de passeio. balão. Inclusive, acho que em maio foi aniversário de uma amiga minha. E a gente tava falando, e ela e outras amigas estavam falando, vamos lá fazer esse passeio e tal. Daí eu fiquei pensando, tipo, eu não queria ser a cagona, assim, dizer, não. Eu fiquei... Vou ver e te falo. A gente vai combinando, vamos marcar de marcar, né? Vamos marcar de marcar, exato. E vamos falar então agora, pra gente fechar nosso podcast, nosso episódio, sobre medos. Agora tem que ser bizarro. Medo esquisito, bizarro, inusitado, que você tem até vergonha de dizer que tem. Eu tenho alguns. Ai, gente. Começa. Posso começar então? Pode. Vai. Eu sou de São Paulo, né? Então, tô morando aqui em Florianópolis há 16 anos. E uma coisa que eu sempre tive medo, e acho que é uma coisa também que a gente vive muito isso em São Paulo, é de assalto, né? Então, eu era daquelas que tinha a bolsa falsa pro ladrão, que punha dinheirinho dentro, deixava do lado, assim, se caso o ladrão viesse, minha bolsa original estava embaixo do banco e tal. E agora, naquela época, acho que não tinha tanto essa questão do celular, mas agora é muito questão do celular, né? Então, eu, quando vou para São Paulo, eu tenho o celular do ladrão. Eu boto na bolsa o celular do ladrão. Tem Todo que mundo ter ri da minha bateria, cara, tudo, né? Tem que tudo. estar como se fosse Todo pleno. mundo ri da minha cara, fala, imagina, Patrícia, não sei o quê. Cara, eu tenho o celular do ladrão. Se quiser roubar, tá aqui, ó. Eu desinstalo, no meu celular já desinstalo todos os aplicativos de banco. Então, para não ter problema também de se roubarem e quiserem daí não estar os aplicativos ali, Mas isso desinstalo. não é medo bizarro. Não, mas é que levar o celular do ladrão, realmente as pessoas riem da minha cara, entendeu? De eu ter um celular do ladrão. Mas enfim. Aí tem essa questão. Um outro medo bizarro é o medo, assim, quando eu tô sozinha em casa e sempre eu tranco a porta do quarto, mas tem que apagar a luz ao longo da casa, né? Então eu apago a luz e saio correndo. Até hoje. Saio correndo e vou até o quarto e tranco o quarto e dou uma geral na casa também, porque quando eu tô sozinha, eu chego no apartamento grande, eu olho todos os cômodos pra ver se não tem ninguém escondido também. Se alguém entrou, não tem esse sabe? Vizinhos, à noite ela dá um trotezinho dentro de casa, você já sabe por quê. Então esse é um medo um pouco bizarro, assim.
tem também a questão dos medos de bicho, que daí, né, esses Não, aí eu isso saio é correndo coisa também, séria. grito, faço escândalo, enfim, né? Mas a gente tem que ir trabalhando esses medos, né? Sim. E um de infância que era muito engraçado, cara. Tinha 2 medos de infância, que era bizarro. Eu gostava de assistir o Chico Anísio, o programa de Chico Anísio. Cara, e tinha o Vampiro Brasileiro. Aham. Eu tinha medo do Vampiro Brasileiro. Então, eu achava legal, divertido, mas eu tinha medo. Então, toda vez que eu assistia o Vampiro Brasileiro, eu olhava embaixo da cama pra ver se ele não tava lá antes de dormir. Porque daí ficava aquela coisa. E do até o Chico vampiro, Anísio né? no teu quarto. É, o Chico Anísio embaixo da minha cama. Ele e o filho dele, né? Porque ele fazia dupla com o filho, né? O Vampiro Brasileiro. E um outro de infância era o bicho-papão, porque minha tia se vestia de bicho-papão. Pecado. Aí a gente aí assim, a gente Pra ficava quê, na tia? casa da minha avó, porque minha mãe, às vezes, eu lembro que uma época minha mãe fez faculdade de pedagogia, acho que era aos sábados, e aí a gente ficava na casa da minha avó. E, claro, 2 crianças, né? Brinca, briga, não sei o quê. E aí minha tia se vestia de bicho-papão, aí a gente se agarrava nas pernas da minha avó. Ficava, Gente, pra que seu bicho-papão, né? aí tinha o bicho-papão e o homem do saco. Que daí o homem do saco era assim, ele vinha pra buscar a criança que não educada. obedecia. Então, é o homem do saco, vou chamar o homem do saco. Tinha o Homem da Capa Preta. O Homem da que Capa eu lembro Preta. muito. Então, esses Em são, Santa Maria. esses são alguns medos, assim, que às vezes dá uma vergonhinha de falar, mas, né? Essa história do Homem da Capa Preta, a gente tem, né, também similaridades pela infância e tudo mais, mas a gente estava na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a casa da minha tia tinha uma praça grande na frente, e aí o meu tio estava falando, não, porque aqui tem um Homem da Capa Preta, que ele leva as crianças, que não sei o quê, e era inverno. Aí lá na praça, ele olhou e tinha uma pessoa com um sobretudo preto. Tá lá o Homem da Capa Preta. Ai, meu Deus. E a gente na janela, assim, abaixadinho, olhando o Homem da Capa Preta. Cara, o Homem da Capa Preta, tá? E daí? Morria de medo do Homem da Capa Preta. Só tá com um casaquinho preto ali de boa, O cara né? com Vivendo sobretudo sua dele, se vida. achando bonitão ainda. Enfim, e aí teve também uma história muito engraçada do meu nosso irmão também, mas aí já era agora, que aí quando ele já tinha o filho, acho que o filho dele era bem pequeno, e aí o sobrinho, da parte da esposa dele, era pequeno também, devia ter uns 5 anos, o Paulinho, que hoje já é um homem, e aí Paulinho tinha medo do homem do saco. E aí o alemão, tipo, mostrava, quando ele estava incomodando e tal, pegava um saco do supermercado e botava na janela, olha ali o homem do saco, não aparecia a pessoa, era só o saco. Gente, mas eu nunca imaginei o saco do supermercado. Eu imaginava um homem com saco, não Saco grande pra caber uma pessoa. Cabelo preto. Isso. É. E a criança tinha medo do saco do supermercado, gente. Que pecado. Eu lembro lá no nosso apartamento. Pois Lá. eu vi medo bizarro. Eu tenho todos esses medos aí também. E esse aqui eu tenho até hoje, que é em casa, ainda tá no escuro. E mesmo aí eu acordo, assim, que tem que ir ao banheiro de madrugada. Eu sempre fico assim, será que tem alguém em casa? Né? Sempre olho assim, ver se tá tudo bem. É um medo, né? Eu acho que eu tenho esse medo também, mas como eu tenho aluna, quando tu tem um pet, meio que ele te faz companhia Ele em é um todo aviso lugar que também, tu vai. Então dá, mas assim, já aconteceu de tipo, eu tinha colocado ela na hospedagem, voltei de viagem, ia pegar ela no dia seguinte, daí eu tenho que dormir, principalmente agora que eu moro em casa, só já aconteceu de eu dormir, acho que 1 ou 2 noites até hoje. Dormi sozinha na casa, sem aluna, sem a minha filha, sem nada. E daí é assim, daí eu tranco tudo, absolutamente tudo, e durmo com a televisão ligada, e tipo, daí eu fico meio tensa, assim, não é uma coisa que eu gosto, assim, não consigo dormir totalmente no escuro, coisa. E daí eu não sei se tenho medos, assim, engraçados. Eu sou a louca do medo do incêndio, eu tenho muito medo de isso eu tenho fogo, também. então eu sou a louca dos cheiros. E daí moro numa casa, né? Daí vem cheiro de todo lado. É o vizinho queimando lixo, é o outro fazendo Vou churrasco. desligar a coisa da tomada pra deixar gente com ligado, lareira, né? Eu não deixo o carregador do celular na tomada, jamais. Eu carrego, tiro. Então, tipo, ontem botei o microfone pra carregar, daí pedi pra Duda, quando chegar em casa, tu tira da tomada, sabe? Tipo, pra não ficar Muito tempo. Na verdade, agora eu tô me lembrando, como é que é? Tá desbloqueando os meus aqui, né? Vai Mas lembrando, a vai pensar, lembrando. Na verdade, eu sou uma pessoa bem alerta. Isso que tu tá falando, Isso. entrou no balão. Eu ia ser mais o André, né? Sim. Olhando, ver se tá tudo certo. Só que eu não fico alarmando os gansos, como diz a minha mãe. Não fico, não. Eu fico comigo observando as coisas. E eu me lembrei dos tempos, quem é de Floripa sabe,
Latitude. Eu tenho pavor de gentarada, tanto que quando eu vou a show, não é pavor, mas assim, eu evito. Eu vou no show, quero ficar na frente do palco. Pode ir, eu vou ficar lá nas beiradas. Eu vou ficar sempre no contorno, próxima de uma porta, se Deus quiser, para qualquer coisa já sair correndo. Eu não já gosto saber onde de a porta é ficar, a saída de emergência. eu não gosto de estar no meio da multidão, eu não vou ficar. E olha que eu sou alta, né? Eu enxergo, mas assim, eu tenho pavor dessas histórias de pisoteamento, de desespero, todo mundo sai Nossa, correndo. boate Kiss, né? O Latitude era uma boate Kiss. Piorada, eu acho, gente. Eu já pensava isso, que o Latitude no nosso tempo, né? O Latitude 27. Latitude 27, Você sabe do que ele era de 3 níveis, né? Lá em cima, tinha pendurado no morro. Aquele banheiro tava lá no porão, era gente. o banheiro. Tinha a tia do banheiro, que era apavorante também. Então, quando lotava, aquele pensar. monte de gente, tu andava assim lá dentro. E o que eu fazia? E na época não tinha reforma ainda. Tinha uma portinha aqui do lado, aqui tava o palco, e tinha uma porta que o pessoal saía por ali, né? Aquela porta grande, que depois deu para aquele espaço que fizeram novo. Isso. Eu ficava Mas eu acho que ninguém saía por ali. Eu acho que ali era talvez... Era uma saída de emergência. Eu ficava praticamente, depois que, eu quero ver a banda, eu ficava num canto ali, do lado dessa porta, a noite inteira. Com receio, assim, gente, se dá uma correria aqui, se dá um negócio, Gente, eu já naquela época eu não pensava em nada. Eu pensava, eu já era assim, maluquinha. Mas depois da boate Kiss eu fiquei... porque daí a gente aprende, né? A gente Até vê hoje uma eu coisa, sou assim, isso aqui é um perigo, a gente aprende o perigo. Eu lembro que aqui do lado atrás do Shopping Beira-Mar tem um pagode chamado Quintino, se eu não me engano. Tem. E eles reformaram recentemente. Logo que eu me mudei pra cá, eu fui ali com umas amigas. E, gente, eu entrei num lugar, que desespero. Sério, o teto era baixíssimo. Ai, que horror. Só tem as portas na frente, ali. Daí, se tu vai no banheiro, se tu vai pegar bebida, era lá atrás. Eu não fui mais, mas a minha filha foi recentemente, disse que reformaram e mudaram tudo. E aí o teto era tão baixo que a banda daí ficava um pouquinho mais no palco. E tipo, eu ficava pensando no negócio da boate, que se eles me acendem um negócio aqui, era muito assim, desculpa, não tô falando mal, né? Mas reformaram, eu ia tá falar, tudo certo. Eu ia falar de onde eu fui ontem, Delfino. Eu também continuo sem pensar nisso, mas aí a gente tava lá e o meu marido falou: meu Deus, isso aqui não tem saída de emergência? Não tem. Eu quando a gente foi a primeira vez, eu já no porão? No porão? No porão. No porão. E aí eu nunca tinha reparado, eu tipo, é mesmo, não tem? E é uma escadinha pra sair que todo mundo E vai nem ver. escondidinha, né? Tipo, quando eu fui lá, eu fiquei assim, será que tem uma porta oculta, às vezes na parede, né? Uma coisa assim. Não consegui observar nada, assim. Só, vamos melhorar. O lugar é maravilhoso. E daí, falando de baladas, naquele Berlim, que a gente foi juntas, pra entrar, tu passa em cima de uma plataforma de vidro. Isso, transparente. E nem é muito alto. Fui ainda. E nem é muito alto, mas Dá todas uma as vezes que eu sensação. tinha que passar, eu passei correndo. Dá uma aflição aquilo ali. Dá uma Você sabe aflição. que foi engraçado, eu tava num shopping lá em Malta, que era perto da escola, né? Então, às vezes eu ia lá tomar um sorvete, tomar um café e tal. E ele era um piso, assim, bem grande. E ele tinha uns pedaços do piso, bem no meio, assim, que era vidro pro pavimento de baixo. Gente, era muito engraçado. Se alguém me filmasse, eu sempre fazia assim, ó. Desviava, desviava. Amarelinha. Não passava em cima do vidro. Era muito engraçado. Quando eu vi o vidro, eu já desviava. O medo de altura é uma coisa muito forte, né? É muito forte. Tipo, são várias alturas, vários... Mas isso aí eu não tinha pensado mesmo, essa questão da vertigem. Da vertigem. Talvez eu não tenha medo da altura. Mas é a vertigem. Eu tenho a vertigem daquela situação. Faz atual, muito pode ser. sentido. Mas alguém tem algum medo pra falar? Ai, gente, agora desbloqueou um monte, né? Conta. Não, acho que eu já falei os mais importantes. Peraí que eu te conto. Peraí que eu te conto. Peraí, Medo. Medo de viajar sozinha, um medo, né? Medo de sair explorando aí as coisas que eu já fiz. Eu tinha medo. Eu consegui superar esse medo. Depois que eu passei pela experiência e vi que deu tudo certo e que a gente tem maturidade pra fazer coisas que realmente, assim, né, a gente sabe o que dá certo, o que não dá certo, como que você vai fazer. Eu acho que isso eu consegui superar. Eu iria de boa viajar sozinha de novo, sem ter o medo que eu senti antes dessa viagem, né? Que daí a gente já fica criando um monte de coisa dentro da cabeça. Eu acho que isso aí eu consegui superar por ter passado pela experiência. Gente, eu tenho um medo muito de um tempo pra cá, que eu achei que... Eu sempre acho que eu superei, mas quando vai chegando perto eu vejo que eu não superei. Que é como eu tive meu problema de saúde, de tempos em tempos, periodicamente eu preciso fazer o exame, né? Uma ressonância para ver se está tudo bem.
E já aconteceu lá no começo de uma ressonância dizer, olha, 5 anos depois deu problema de novo. Então eu tenho medo de fazer o exame. Sim. Quando eu tô super bem, nem lembro que existe, tá chegando a época de marcar o exame, eu começo a ter tontura, eu começo a pensar, mas pronto, agora que vai dar né? Agora que vai... E aí vou lá e faço o exame e tá tudo bem, graças a Deus, mas é um medo estranho também. Assim, eu acho que não vai sair daqui. Eu tenho outro medo desbloqueado, medo de fazer exame. Os preventivos, né? Preventivos, todo ano eu tenho que ficar sempre nervosa quando vou fazer. Eu também. Sempre dá uma atenção, mamografia. Eu acho que todo mundo tem medo da morte, de certa forma, né? É o E de desconhecido, doenças, né? Mas eu tenho muito medo de um diagnóstico de câncer. Sim, também. Tipo, tá, Fernando, tu tem diabetes. Não tô dizendo que eu vou ficar feliz, mas vou tratar. Você tá hipertensa, você tem um problema no coração. Cara, mas o diagnóstico de câncer, não sei também se é porque teve muitas pessoas na minha família, paterna, materna, que tiveram, e daí teve o episódio também que, né, a gente era muito nova, então me impactou muito. Sim. Mas eu tenho muito medo. Tipo, quando eu vou fazer os exames ali o check-up anual, cara, enquanto não vem o resultado dos básicos ali, fico assim, ai, não, é dessa vez, pronto. Ai, daí agora vai ser dessa vez. É bem forte, assim. A gente, na verdade, pensa o pior, que é para se preparar antecipadamente para o resultado. Mesmo, né, é meio que uma proteção que o nosso cérebro faz, exatamente, né? Para poder chegar porque se chegar um resultado ruim, você já está preparado psicologicamente. Só que a gente nunca tá, né? Então, não. Mas a gente sempre pensa o pior, né? É o medo de sofrer, porque às vezes, né? Tipo, passar por um tratamento. A gente sabe que os tratamentos são leves. Não. Não é fácil. Então é isso, pessoal. Então estamos chegando aqui na parte final. Então o medo todo mundo sente, mas quando a gente fala sobre ele, como diz a Sandra, a gente talvez enfraquece ele um pouco, né? Nomeia o medo, fala sobre ele, descobre que as pessoas também têm os mesmos medos, né? Porque a gente tem um monte de medo parecido. Muito. E que a gente continue se permitindo encarar os medos, rir deles e aprender com eles, né? Acho que abraçar esses medos, né? Não ter vergonha de falar sobre eles e também, se tiver interesse em tratar, né? De certa forma, dentro do TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, você consegue trabalhar os traumas, os medos e tudo mais, então acho que isso é bem importante. Sim. E vocês, ouvintes, se vocês tiverem medos bizarros, medos que quiserem compartilhar com a gente, escrevam no nosso podcast, no nosso canal do YouTube, do Spotify, do Instagram, e conte para nós quais são os seus medos. E é isso. É isso, gente. Um beijo para vocês. Beijo, tchau, tchau.